Salmo 73. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das necessidades dos mortais, nem se afligem como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, o coração brotam fantasia. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Caso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei a mão na minha inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, sou castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos filhos de Deus. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu claramente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guia com os teus conselhos, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponha meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer uma reflexão nessa palavra. Esse salmo, ele foi escrito por um cidadão hebreu chamado Asaf. E esse Asaf, querido, ele não era menos do que um dos homens responsáveis pelo culto que se prestava a Deus. Ou seja, era um crente verdadeiro, um crente de fato convertido. Uma pessoa que constantemente estava ali prestando seu culto a Deus, sua adoração a Deus, que buscava a presença e a face de Deus, e que até compunha louvores para adorar o Senhor. Esse Asaf, ele era um líder,
na congregação de Israel. Um líder não político, nem um líder social, mas um líder religioso. Um homem que se punha diante das pessoas para conduzi-las à presença de Deus, fosse em louvor, fosse em adoração, fosse em uma ministração de uma palavra. Um verdadeiro servo de Deus. Mas esse servo de Deus, ele está passando um momento de crise na caminhada dele. Só que ninguém sabe. Só que as pessoas não têm o conhecimento. E esse servo fala em seu próprio coração, falando com o próprio Deus e conversando consigo mesmo. E compondo esse salmo em secreto, ele começa reconhecendo a bondade de Deus. O quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é glorioso. E com tudo isso, com toda a bondade de Deus, com toda essa grandeza, essa glória, essa majestade, ele disse que os pés dele quase que resvalaram. Ele diz que quase que abandonou o caminho do Senhor. Quase que desistiu de continuar louvando, adorando, compondo louvores, pregando. Ele diz que quase que desistiu por um momento. Ele achou que estava passando por muita provação, por muita dificuldade. Mas quando ele olhou para a vida dos ímpios que não temem a Deus, ele diz que percebeu um contraste. Ele diz que percebeu que o ímpio é muito mais próspero do que o crente fiel. Próspero, perdão, deixa eu reformular, porque para mim prosperidade é outra coisa. Eu não sou milionário, mas eu sou próspero, porque eu tenho uma família abençoada, sou feliz, tenho Deus. Para morar numa casa de taipa, né, e ser próspero, tá? Então, por isso que eu quero reformular e corrigir esse equívoco. Eu não sou rico, não sou milionário, mas Asaf começou a comparar a vida dele com a vida dos ricos, com a vida dos milionários, com a vida das pessoas que não temem a Deus, e começou a perceber que aqueles ímpios pecadores que não temem a Deus, que não se preocupam em obedecer o Evangelho, em renunciar ao pecado, em se desviar do pecado, em abrir mão do pecado, ele percebeu que aqueles ímpios que viviam deliberadamente os prazeres do pecado, eram pessoas ricas. Eram pessoas que eram cercadas de outras pessoas em sua volta, lhe admirando. Eram pessoas, de acordo com as palavras de Asaf, ele diz que viu aqui ímpios que tinham uma vida tão tranquila, tão sossegada, que diz que ele parecia não ser afligido como os demais filhos dos homens. Eram ricos, não passavam privações, não passavam necessidades, não tinham dores, perdas, sofrimento. Para eles era só alegria, alegria, alegria. E Asaf olhou para isso e começou a se questionar: como é que pode? Eu estou usando as minhas palavras. Nós acabamos de ler o texto, tá? E ele disse exatamente isso, tá? Com as suas palavras. E eu vou dizer com as minhas palavras. Ele começou a olhar aquilo e começou a dizer: como é que pode? Como é possível isso? Eu temo a Deus, eu me desvio do mal, eu me desvio do pecado. Eu busco conhecer o conselho de Deus para obedecer a Deus constantemente, não me desviar dos caminhos do Senhor. Busco fazer o meu trabalho no Senhor, o meu serviço no Senhor. Contudo, a minha vida é uma tribulação. Contudo, é luta por cima de luta, é dificuldade por cima de dificuldade, adversidade por cima de adversidade. Eu passo escassez, eu fico doente, eu não tenho pessoas em minha volta me admirando, sou tão pequeno, tão minúsculo, quase imperceptível. E a minha alma se angustia todo dia, se aflige todo dia. Eu acho que não está valendo a pena servir a Deus, não.
Eu acho que eu vou ser igual aos ímpios. Foi isso que Asaf pensou. Você já pensou assim? Pode ser, irmãos, que muitos de nós não tenhamos pensado assim. Mas muitos já pensaram. Acharam que não está valendo a pena servir a Deus. Acharam que não valeu a pena abrir mão do pecado. Acharam que não está valendo a pena o que está sofrendo para poder permanecer fiel ao Senhor. Pensaram em desistir. E muitos, aliás, até desistiram. Desistiram e outros, além de desistir, ainda desviaram seus passos pelos caminhos das trevas, pelos caminhos errados. Mas Asaf, mesmo... Antes de continuar, perdão. Então eu sei que tem muita gente passando por isso. Hoje mesmo, como eu disse aos irmãos, eu atendi uma alma muito aflita aqui hoje. Por tudo que está passando. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão passando por dificuldade na vida que nunca ia imaginar que ia. Eu recebi uma mensagem de uma crente fiel, Auricélio, uma mulher de Deus, que no dia que ela descobriu que estava com câncer, com diagnóstico médico, o filho dela foi preso. Vocês todos aqui são pais e mães. Hoje eu olho para o meu filho com 15 anos, isso vai acontecer com você também, se Deus quiser. Que as crianças vão crescer, né? Em nome de Jesus. Hoje eu olho para o Delzinho com 15 anos, quase da minha altura, muito sério demais, que ele sempre foi muito sério. Muito sério. Aí eu fico olhando no meu computador, onde eu trabalho o dia todo, tem a foto dele lá, quando ele era mais novo. Aí às vezes eu olho as fotos dele quando ele era pequenininho, a gente na praia brincando na areia e tudo. Aí você imagina aí, uma mãe, crente, fiel, mulher de oração, que agora está com esse filho que cresceu, preso, lá no presídio, sabendo lá o que está acontecendo com ele. Sabe-se lá o que acontece lá. Aqueles filmes que a gente assiste, que retrata essas coisas de presídio, aquilo é uma realidade de que realmente acontece em alguns presídios do mundo. O cara vai prender do presídio, às vezes vira mais bandido do que era quando estava lá fora. Enfim. Então tem muita gente passando por isso, irmão. E a dúvida vem, não está valendo a pena. Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Não vale a pena, não está valendo a pena. E eu me lembro do Malaquias 3, que o povo só sabe encontrar o dízimo lá, mas tem tanta coisa boa em Malaquias 3. Onde o Malaquias 3 diz que Deus estava observando entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. E alguns estavam dizendo exatamente o que Asaf está pensando aqui. Não vale a pena servir a Deus. Para que afligimos nossa alma? Olha para os ímpios, eles vivem bem. Enquanto outros conservavam a sua vida na presença de Deus, mesmo sofrendo, porque sabiam a quem estavam servindo. Eu me lembro de Moisés, no capítulo 11 de Hebreus, que a Bíblia diz que Moisés rejeitou por um pouco de tempo, usufruir o gozo do pecado do Egito e sofrer com os israelitas, porque tinha em vista a herança. A Bíblia diz que Cristo suportou o vitupério, a humilhação, a vergonha ao extremo, porque tinha em vista a glória que se seguia.
O próprio Paulo diz que nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Filho. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E Paulo diz que nós, em relação a Cristo, foi nos dado não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Em todo o sofrimento que Paulo passou, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 4, Paulo disse: passou fome, frio, nudez, se vestiu como lambos, não tinha onde dormir, não tinha onde morar, o navio afundou 3 vezes apanhou de vara, 5 vezes, levou 39 chibatadas, e Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Oh glória! É forte ou não é? A nossa leve. Paulo chamou tudo que ele passou. 39 chibatadas. De couro, de rei de couro. 3 vezes apanhou de cipó. De vara. Não era um cipózinho de mameleira, igual a mamãe batia em nós não, Gilmar. Era vara. E o soldado era forte. No dia que ele estava todo arrebentado, botaram ele e o Silas na prisão. Aí eu me lembro da música, uma música dos cantores que eu esqueci, Alice Neide. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Conhece essa música? Silas, para de reclamar, pois a partir de agora vamos adorar. Aí ele começa a dizer que estarmos aqui. Eu me esqueci, é muito bonita essa música. E eles começam a louvar a Deus. Começam a adorar a Deus. Aqueles homens não foram chamados de herói da fé por acaso. Um Jeremias que Deus chama e diz: vem menino, tu vai falar para esses homens tudo que eu... Hoje todo mundo quer ser profeta, né? Dentro de igreja rodando, todo mundo quer ser profeta, é fácil. Essas profetas de meia tigela. Aí Deus pega Jeremias: vem cá menino, tu vai falar por mim aí no meio desses homens. E para quem? Para os reis. Quem mais? Sacerdotes. Os líderes do povo. Ele diz: não, senhor, não. Não, senhor, aí inventar velha desculpa: não, senhor, eu sou uma criança, eu sou só um jovem, eu não tenho idade ainda para falar no meio dos outros. Ele diz: não, se preocupe não, porque o que eu mandar você falar, você vai falar. Acabou essa conversa. E pensa num filme bom. Quem já assistiu? É o filme bom, medonho. Já assistiu? Quem não assistiu o filme de Jeremias ainda, meu irmão, não sabe o que é filme bom não. Coloca aí em qualquer canto aí, Jeremias, o filme que você acha. Eu assisti umas 3, 4 vezes, nem me lembro. É um filme bom. E Deus disse: eu vou estar contigo. Eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Ninguém vai fazer nada contra ti. Daqui a pouco Jeremias está profetizando. Leva um murro. É jogado dentro de uma cisterna cheia de lama. É trancado numa prisão chamada Casa de Jonas. E entra em desespero tão grande que ele diz: maldito o dia que eu nasci. Seja maldito também o homem que disse: o meu pai nasceu, tinha um filho, alegrando ele. Para que eu nasci, Senhor? Para ver maldade? Só para falar essas coisas aqui para o povo? Eu não tenho uma mensagem de consolo, eu não tenho uma mensagem, eu só tenho mensagem de clamor, de lágrimas, de pranto. Eu não falarei mais em teu nome. Jeremias disse isso. Mas quando eu falei, o fogo ardeu dentro de mim, e eu não pude me calar. Esses homens não foram chamados de herói da fé por acaso. Cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, errantes pelos desertos e covas e pelos recantos da terra. Homens, a Bíblia diz que o mundo não eram dignos deles. Jesus olha para o homem mais doido do Novo Testamento. Pensa num camarada doido. Ali era doido mesmo.
o João Batista. Era. Aí Jesus disse, vocês foram ver o que no deserto? Uma vara balançada pelo vento? Ninguém vai no deserto ver vara balançada pelo vento. Isso aí, ele vê toda hora. Ah, já sei, vocês foram ver um homem vestido de vestes reais. Esses homens de vestes reais estão nos palácios. Mas eu sei quem foi que vocês foram ver lá. Aí Jesus disse, o maior homem nascido pelos meios naturais. O maior homem que já pisou nessa terra. Aí o povo, quem? Aquele doido? Da cabeleira comprida, dura, de pegar sol, vestido com pele de camelo, com cinto na cintura, gritando que nem um abestado na beira do Rio Jordão, morando embaixo de uma barraca. Aquilo é o maior homem nascido de mulher, Jesus. Esses homens não foram por acaso. E como foi que ele morreu? Preso, decapitado, cabeça arrancada. João, o apóstolo, um homem mais fiel a Jesus Cristo, a Deus, do que qualquer um de nós aqui. Se João estivesse pregando aqui, meu irmão, eu pagava caro para dar um copo d'água para ele beber. Foi exilado na ilha de Patmos. Estava lá sozinho, que nem um condenado. Mas em compensação foi os momentos onde ele teve revelações mais tremendas de Deus. Então, meu irmão, entende, a vida do crente é assim. Nós não podemos desistir por causa dessas coisas, ficar comparando nossa vida com a vida de fulano. Cada um vive a sua vida. Mas o Asaf, antes de tomar a decisão, pensou em desviar, pensou em se afastar. Ele disse, não, mas antes disso, vou na casa de Deus. Sabe que a casa de Deus não é esse lugar, né? Era o templo lá, na época. Vou na casa de Deus. Quem ia na casa de Deus ia orar, ia falar com Deus, ia buscar Deus. Eu vou na casa de Deus. Estou para tomar uma decisão, mas eu vou falar com Deus primeiro. Aí o Asaf diz, eu fui lá na casa de Deus, fui falar com Deus. Aí Deus me mostrou que eu estava cego, embrutecido. Estava ignorante. Deus me mostrou o fim desses homens aí que eu estou invejando. O fim deles, eles estão em lugares escorregadios. Eles pensam que estão felizes, estão em lugares escorregadios. Eles vão cair e o fim deles é a condenação. Aí ele diz, mas para mim, aqueles que temem ao Senhor, Ele vai abençoar. Mas aqueles que desprezam o Senhor, Ele vai, os que se afastam de Ti, perecem. Tu destrói a todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, aí Asaf tem um momento ali de reconciliação com Deus sem ninguém saber. Depois que ele escreveu esse salmo aqui. Isso aqui é Asaf, não tem como ele estar escrevendo esse salmo aqui antes de acontecer a coisa, lógico, né, irmão? Ele só escreveu esse salmo aqui pelo que ele passou, pelo que ele sentiu, pelo que ele pensou. Aí Asaf diz, quanto a mim, oh glória, bom é estar junto a Deus, o Senhor. Em Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Asaf, depois de ver tudo, pensar direitinho, esfriar a cabeça, de olhar em sua volta, orar, falar com Deus, ler algumas passagens bíblicas, ele chegou à conclusão, esses aí vão ser condenados, mas eu vou ter vida eterna. Por isso, que embora eu continue sendo afligido, para permanecer fiel a Deus, mas para mim, é bom estar na presença dEle. É bom permanecer na presença dEle. É bom fazer Deus o meu refúgio, o meu abrigo. Correr para Ele e me esconder nele. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, pastor Zezinho. Nós somos injustiçados constantemente. Nós somos blasfemados constantemente, insultados, criticados, difamados.
contrariados, sofremos perdas, prejuízos, mas é bom permanecer na presença do Senhor. Por quê? Porque a vida não se resume no aqui e o agora. A vida tem um amanhã. E o amanhã, irmão, o amanhã é o que vai de fato importar no final das contas. Sempre o amanhã. É por isso que a gente vai encerrar cantando aquele hino na harpa, Gilmar. Amanhã pode ser... Pega aí, vai, eu não sei não. Qual é? No final de contas, irmãos, o que vai importar é o amanhã. Hoje. É como se... É tão rápido, tão passageiro. O ontem é como se nem existisse. O hoje sempre vai passar rápido. Mas o amanhã é o que realmente importa. E quando eu digo amanhã, não estou falando no Cronos. Estou falando no tempo de Deus. Não estou falando no tempo do homem. Estou falando amanhã no tempo de Deus. O amanhã quando, pastor? O amanhã, quando chegar a hora de você partir daqui. O amanhã, quando chegar a hora de você sair daqui. Está aí o exemplo do irmão Jerônimo, está aí a esposa dele, a viúva, a irmã Efigênia. O irmão Jerônimo até pouco dia estava em pé, bem ali. Aquele jeito dele, alegre com todo mundo. Nunca vi aquele homem de cara ruim, triste com nada, satisfeito com nada. Mesmo sabendo que, como todo ser humano, ele tem suas lutas, seus problemas. Mas nunca vi ele de cara ruim. Sempre cheguei e vi o Jerônimo sorridente, alegre, contente, brincalhão. Adoeceu. Pegou o vírus, como a esposa dele em casa, se cuidando, se tratando ali, aquela coisa toda. Teve uma piora. Ninguém nem imaginava, meu irmão, em questões de minutos, de segundos, Deus tirou o servo dele e levou para a glória o amanhã dele. Estava na presença de Deus. Podemos dizer que ele hoje está andando em ruas de ouro. Obrigado. Hoje está andando em ruas de ouro. Comendo da árvore da vida. Mesmo que esse tempo não tenha chegado ainda, né? Porque a rua de ouro ainda vai chegar o tempo ainda. Hoje está no paraíso. Os crentes fiel que partem estão no paraíso. Rua de ouro, comendo dos frutos da árvore da vida. Vendo a face de Deus e do Cordeiro. Com vestes resplandecentes. Um corpo glorificado. Não adoece, não envelhece, não sente dores. Esse é o amanhã. E olhando as notícias, o pessoal vinha ali onde o irmão Júnior mora, irmão Júnior, Beberibe, daquelas bandas ali, Beberibe, Aracati, daquela região ali, estava vindo para visitar uma filha, vinha ele, a esposa, um filho e um amigo. Quando ele foi fazer uma manobra lá, veio um carro em alta velocidade, bateu na traseira dele. O carro dele capotou, virou, morreu ele, morreu a mulher. Na hora, escapou o filho, escapou o amigo. E a filha que eles vieram visitar não puderam receber a visita, mas a notícia de que o amanhã chegou. Então, meu irmão, se você está passando essa crise que o Asaf passou, eu vou te dizer, não estranhe não, que é normal. Eu mesmo já passei por isso. Eu já passei por isso.
por essas crises, cansaço, afligido. Me lembro um dia que meu filho adoeceu. Ele era bem pequenininho, acho que ele tinha uns 2 anos de idade. Ele sempre foi muito gordo, bem gordinho quando era pequeno, a coisa mais fofa do mundo. Eu dizia, rapaz, esse menino é meu mesmo. Menino bonito desse jeito não pode ser meu. Aí o menino adoeceu, meu irmão emagreceu, ficou, e nós levávamos ele em médico, e a enfermeira lá em casa, e esse menino definhando. E aí eu não dormia, o menino no quarto dele, de madrugada lá, e eu escorado lá no quarto dele, sentado, olhando para ele, e um forró lá perto de casa truando. Eu dizia, como é que pode, Senhor? Os filhos do cão tudo aí curtindo o mundo, e eu aqui, teu servo, estou aqui, sei lá, estou em certeza da vida do meu filho, com essa doença, com essa coisa, Senhor, como é que pode isso? Os filhos do cão que a gente chama, né? Os filhos das trevas. Hoje tem uma tal de uma corretamente política aí, politicamente correta aí, que acaba de falar alguma coisa, ele já tem como agressivo, como preconceituoso, alguma coisa do tipo. Estou falando pela Bíblia aqui, meu filho. São filho do cão mesmo, acabou essa conversa. A Bíblia diz, são filho do cão, filho das trevas. Diz que o diabo tem filho. É? E eu estava lá aflito, angustiado, desesperado, sem saber mais o que fazer. Todos passamos, irmãos, essas trevas, escuridão dentro de nós, como Asaf estava passando. Até o crente mais fiel passa por isso. Até o maior homem de Deus que você já ouviu falar na história, passa por isso. Esse momento de treva, de escuridão, nem todo mundo se dá ao cuidado, à dedicação de escrever como Asaf escreveu. Já pensou se todos nós aqui fôssemos escrever que passamos de escuridão dentro de nós como Asaf estava passando? Ia dar para montar um livro rapidinho, com tanto testemunho. Rosimeire, Mas faça como Asaf. Antes de qualquer decisão, atitude. Fale com Deus. Conte para Ele. Vá à presença dEle. Não na casa dEle, porque não existe mais, né? Prédio, agora a casa dEle é nós mesmos. Melhor ainda. Que aí você se dobra lá no seu quarto, no seu quintal, sei lá onde for. Eu mesmo, quando eu passei aqueles conflitos na rádio, a Viviane nem sabe, hoje ela sabe que eu já contei para ela. Tinha vezes que eu ia direto da rádio, irmão, lá para dentro daquelas favelas ali da Barra do Ceará, na beira da praia, encostava o carro lá, descia mesmo, estava nem aí. E os cabos olhando para mim, irmão, eu digo, irmão, eu vou só bem aqui. Eu ia lá para a beira da praia, meu irmão começava a gritar, que nem doido, a chorar, a clamar. Todos temos isso, todos passamos por isso. Mas a verdade é que nós temos que entender que isso faz parte da caminhada da mulher e do homem de Deus, e que nós precisamos consultar a Deus antes de agir. O Asaf, Senhor, eu vou desistir de tudo aqui, Senhor, vou desistir, não quero mais não. Foi falar com Deus, disse, vou continuar. Vou continuar, vou continuar. Vou pelejando aqui, lutando, e vai dar certo. E assim, vamos continuar, em cada passo por passo, até entrar pelos portões e vê-lo face a face. E ver a face do Salvador. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, igreja.